Então, queridos, vamos começando a nossa reflexão da tarde e vamos então nos sentando de uma forma confortável e vamos assim serenando os nossos corações, acalmando a nossa mente e vamos nos ligando com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre querido, com as equipes espirituais responsáveis pelos cursos, palestras e tratamentos do Grupo Socorrista São Paulo, que todos estejam aqui conosco nessa hora e meia que temos da tarde, para que juntos possamos aprender e apreender um pouco mais os ensinamentos desta doutrina, que nos dá a oportunidade da nossa evolução moral e da nossa evolução espiritual. Permita, Pai, que estejamos com os corações abertos e que eu também possa dar o meu melhor. Que assim seja, graças a Deus. Quer sentar para cá, Terezinha? Pode ir. Quer sentar aqui? Ixi, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, você não vai dar certo aqui. Não vai dar certo. Então, vamos lá. A nossa proposta hoje, eu vou falar de um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre Jesus. Então, o que a gente vai falar? Sobre Jesus, seu propósito e sua missão. A semana passada, eu sei que tem alguns alunos e alguém que estava aqui na minha palestra da semana passada, nós falamos sobre o nosso propósito e a nossa missão enquanto encarnados. E aí hoje eu trouxe a propósito e a missão de Jesus, para nós fazermos um link entre o propósito e a missão dele e a nossa também, mais no final da palestra a gente vai conversar a respeito. Então, o que nós vamos começando a refletir? Jesus é um dos personagens da história da humanidade mais falados em todos os tempos. Nós sabemos que ele foi muito documentado lá atrás, né, nas épocas anteriores à nossa e ainda hoje, e embora ele não tenha deixado nada escrito, né, todos nós sabemos disso também. E apesar dele ter deixado todo esse legado, que faz 2000 anos que nós estamos ainda tentando entender o propósito, a proposta de Jesus, apesar dele ter deixado tudo isso, nós ainda estamos patinando em exercer, ou exercitar, ou praticar os ensinamentos que ele nos deixou, e muitas vezes, porque nós somos humanos, e cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Acabamos fazendo fragmentos, vamos falar assim, de Jesus. Então, cada um vê o que lhe interessa a respeito de Jesus, embora praticamente todas as religiões cristãs, aliás, se é uma religião cristã, ela acredita que Jesus deixou um legado de amor, de caridade, de fraternidade e tudo mais. Mas, mesmo assim, cada um pega o que mais lhe é conveniente, digamos assim, uma vez que nós somos humanos e podemos, às vezes, dar alguma escorregada ali nas coisas que nós julgamos o ser correto. Então, o que nós percebemos? E aqui eu vou fazer um parênteses. Quando eu falo aqui de propósito e de missão, eu vou falar mais sobre isso no final da palestra, da metade para frente, que eu vou falar mais sobre propósito e missão de Jesus, fazendo um link com o nosso propósito e a nossa missão, e mais algumas vezes aqui eu vou falar de propostas e propósitos e missão para vocês irem sintonizando. Bom, então o que nós percebemos? Que Jesus, quando ele encarnou aqui na Terra, muito depois, e como não deixou nada escrito, muito se fala dele. Então, por exemplo, muitos perguntam assim, será que Jesus era de carne e osso? Isso é uma questão que é muito levantada e muito comum a gente escutar, achando que não, que alguns acham que Jesus era só um fluido. Então, na doutrina espírita, nós chamaríamos, se fosse isso, nós chamaríamos de agênere. O que significa isso? O a de não e gênere de criado. Então, ele não foi criado, ele apareceu. Então, tem algumas crenças que acreditam que Jesus não era de carne e osso. Outras crenças acreditam que Jesus fugiu da cruz, que ele, uma vez que não se achou o corpo dele,
Veja, é até, entre aspas, tem alguma lógica. Sumiu Jesus, o corpo dele, então ele fugiu antes de ser ali crucificado. Outros questionam se ele fez os milagres que ele fez. E aqui a gente também coloca o milagre entre aspas, porque pela doutrina espírita nós sabemos que não existe o milagre na concepção da palavra que nós entendemos. E aí muitos questionam também se Jesus fez ou não esses milagres. Outros perguntam se Jesus apareceu, questionam se Jesus apareceu, entre aspas, ressuscitou depois de morto para os seus apóstolos. Ali que nós sabemos que no terceiro dia ressuscitou, tal. Nós sabemos que Jesus não ressuscitou, porque para nós não existe essa palavra, porque uma vez que o corpo está morto, ele está morto. Não tem como, eu brinco sempre que nem Jesus, se voltasse aqui, ia fazer o corpo ressuscitar. Não é? Então, mas o que nós acreditamos? Que ele se materializou aqui. Mas isso é uma concepção nossa também. Tem pessoas que duvidam que ele tinha aparecido, por exemplo, para os apóstolos. Outros acreditam, por exemplo, que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Até houve um filme a respeito disso, alguns anos atrás aí. E aí a gente acaba se questionando. Todas essas questões que eu levantei, que são o sectarismo, né? Então, cada um acredita naquilo que lhe é conveniente. O que importa se Jesus, e aí eu faço uma colocação pessoal, o que importa se Jesus era gênero ou não, se ele encarnou ou não, se ele teve um caso com Maria Madalena ou não, se ele fez os milagres ou não, se ele ressuscitou ou não, o que para nós isso é relevante? Nada. O que é relevante para nós? A mensagem que ele trouxe, não é? Então, nós às vezes fazemos também alguns questionamentos, aí eu vou passar aqui para a doutrina, com relação a, por exemplo, a encarnação de Kardec, a de Chico Xavier, por exemplo. Então, tem aquela, Chico Xavier foi reencarnação de Allan Kardec, porque não sei quem foi reencarnação de não sei quem. E aí a gente fica se perguntando, o que isso vai mudar na minha vida se fulano ou beltrano foi esse ou aquele? O que importa para... Desculpa. É a fofoca espírita. Exatamente. Olha, eu gostei da sua colocação. Nós ficamos fofocando e isso não vai mudar o legado que nós temos, o legado que Jesus nos deixou ou que a doutrina nos propõe também, né? E aí, ao mesmo tempo, nós perguntamos assim, Jesus veio há 2000 anos e ele veio com essa mensagem de amor, de paz, de caridade, de fraternidade, enfim. E nós ainda estamos ali patinando para poder cumprir ou exercitar tudo isso que ele nos deixou. E aí a gente se pergunta, mesmo sabendo que é de uma moralidade ímpar, né, o que Jesus nos propôs. Aí a gente pode se perguntar assim, nossa, faz 2000 anos que Jesus veio, propôs tudo isso e nós ainda estamos aqui tentando entender, tentando praticar, e ainda muitos de nós, falando em humanidade, não querem saber. Será que foi falha o propósito dele? O que pode ter acontecido nessa situação? Ou que de fato aconteceu? A humanidade ainda não estava e ainda não está totalmente pronta para entender tudo que Jesus nos propôs, né? E aí eu vou ler para vocês algumas situações, como eu falei, que existe muito esse sectarismo, né, que cada um pega para si o que acha melhor de Jesus. Eu vou fazer um resuminho de algumas religiões, como vem Jesus, né? Então, por exemplo, pois não. Jesus vai voltar, né? Sim. Também. Se caso ele voltasse, será que nós compreenderíamos ele? Então, uma boa questão. Veja bem, eu vou até abrir um parênteses aqui pelo que a senhora está falando. Jesus vai voltar em outra casa, em outro segmento.
Espera um pouco. Então, veja bem, agora eu vou falar o que a doutrina espírita nos ensina, né? Porque nós sabemos que tem religiões que falam, que pregam, Jesus vai voltar, né? E aí, veja bem, nós acreditamos que Jesus não vai voltar. Por que que nós acreditamos nisso? Porque nós já temos o Consolador prometido. E para nós, o Consolador prometido seria a doutrina espírita. E eu vou mais além. Eu também faço sempre esse comentário em aula, e para os meus alunos, e também é uma opinião, eu quero deixar bem frisado, uma opinião minha. Eu acredito que, enfim, quando foi em 1900 eu não lembro exatamente a data, Bezerra de Menezes proclamou a Lei Áurea. E dele falou uma porção de coisas, falou que a doutrina espírita tinha 3 fases, divididas em 70 anos. Então, a primeira fase foram das manifestações espíritas, as mesas girantes, lá atrás, quando começou a doutrina, que precisava disso tudo para o povo despertar, para o povo ver, nossa, o que está acontecendo com isso e tal. Então, foram 70 anos esse período. A segunda fase foram os 70 anos, onde teve a literatura espírita, teve um avanço absurdo. Haja visto o Chico Xavier, que publicou 410 livros quase, né? Então, foram os segundos 70 anos, onde a doutrina espírita estava entrando na nossa cabeça. Estamos vivenciando agora os últimos 70 anos da doutrina espírita, que é o quê? Quando a doutrina, ou a caridade, ou a proposta de Jesus, tem que descer da cabeça para o coração. Aí é isso que nós estamos tentando agora, porque já, não é? Então, assim, é isso que eu vou chegar na minha pessoal. Até agora eu falei de Bezerra de Menezes. E o que eu acredito? Quando a doutrina espírita fala que é o Consolador prometido, que a doutrina espírita vai ser uma religião do futuro, vai ser unânime entre a humanidade, mas eu acho o seguinte, eu quero frisar bem que a opinião é minha, que a proposta da doutrina espírita, ela é fantástica, que é justamente como a gente resume toda a proposta do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Essa frase é bem provável que seja a religião do futuro. Então, se é espírita, se é católico, se é protestante, se é qualquer coisa, eu vejo assim, tanto faz, porque se nós levarmos à risca, fora da caridade não há salvação, em todo o seu contexto, vai ser a religião do futuro, não é? Então, por isso que eu falo que isso é uma opinião minha. Então, não necessariamente eu penso que o espiritismo vai ser a religião do futuro, mas a proposta que a doutrina espírita está trazendo como a verdadeira moral cristã. Beleza? O que eu coloco na realidade, quando eu falo das pessoas, eu falo, tá, Jesus pode voltar, tá bom. Mas eu acho, na minha opinião, sim, Jesus está entre nós. Mas claro que sim, eu vou falar isso. Mas é por isso que nós não acreditamos que Jesus vai voltar. Porque Jesus já está entre nós, justamente também porque hoje nós temos o Consolador prometido que o Espiritismo está nos trazendo, entendeu? Então, assim, e mesmo porque Jesus, nós acreditamos que ele morreu, em corpo ele morreu, então não tem como ele voltar. Se ele voltar, porque ele vai encarnar. E aí eu vou fazer essa colocação daqui a pouco. Vou voltar para a palestra aqui, senão é 7 horas da noite e ainda estou falando aqui metade. Vamos lá. Então, eu queria ler para vocês, eu estava falando aqui que as diversas religiões, elas pegam para si o que acham de Jesus, né? Então, assim, Jesus é reconhecido um grande mestre de amor, de compaixão e da caridade. São valores universais que ultrapassam qualquer religião. Mas elas os aceitam de formas e interpretações diferentes. Por exemplo, para o judaísmo, ele foi um transgressor da lei, e um dos vários revolucionários da época que contestaram a ordem social, era um pregador, era um judeu do século I.
Por que os judeus acreditam nisso? Porque os judeus achavam que o Messias prometido viria de uma outra forma, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, por que Jesus era considerado um transgressor da lei? Porque ele quebrava paradigmas. O que é isso? Ele conversava com mulheres, coisa que na época não podia. Nós temos aí a passagem da mulher, da mulher samaritana, né? do poço. Nós temos aí a inclusão dos desvalidos, quando ele tratava de leprosos, de coxos, de paralíticos, não é? Nós temos aí quando ele curava aos sábados, coisa que no judaísmo, a gente sabe que não pode trabalhar, não pode fazer nada no sábado. E ele estava muito acima, ele era, digamos, hoje nós poderíamos dizer que ele era fora da casinha, né, Jesus, né? Então, vamos lá. Para os umbandistas, Jesus é reconhecido como a manifestação máxima da vibração de Oxalá, o orixá da fé, da criação e do amor. Para os budistas, Jesus é um ser iluminado com caráter meditativo. Para os hindus, um sábio iluminado ou um avatar do amor. Para os muçulmanos, Jesus é um profeta como muitos outros. E para o espiritismo, foi e é o espírito mais elevado que encarnou aqui na Terra, não é? Modelo e guia da humanidade, governador espiritual do planeta, missionário do amor e filho de Deus Pai. Então, nós vemos que cada segmento acaba pegando para si o que acha de melhor de Jesus. E está tudo certo, desde que eles cultivem e exemplifiquem e vivenciem a caridade cristã. Né? Tá tudo certo. E aí eu vou ler, agora começando um pouco mais aí na palestra, eu vou falar para vocês desde os primórdios da formação da Terra. Prometo que eu não vou dar aula de geologia, geografia, nem nada disso. Mas eu vou ler aqui um trechinho do livro A Caminho da Luz, que esse livro é de Emmanuel, eu não sei se a maioria de vocês conhece, é um livro, assim, para os estudiosos da doutrina, primordial, porque aqui ele dá muitas informações sobre as nossas origens. E aí, o que eu vou ler aqui? Logo no comecinho, no primeiro capítulo. Aqui, a Gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Por que eu estou pondo isso? Para a gente ver como Jesus veio vindo até a formação do planeta e o propósito e a missão dele. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, aqui a gente vê que houve uma reunião dos espíritos puros, por enquanto, por 2 vezes. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogênico, o que é isso? O surgimento da vida, e os pródromos da vida na matéria em ignição. A gente sabe que a literatura espírita é difícil, eu vou traduzir aqui umas palavrinhas. Pródromos é um prenúncio, é o começo, é um sinal. Então seria o sinal da vida na matéria em ignição, ou seja, a matéria estava em combustão, que foi depois se soltou a nebulosa e formou o planeta. Do planeta. Então essa foi a primeira vez quando deliberaram para a formação do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então nós vemos que por 2 vezes nós temos essa informação de Emmanuel. Essa não é uma informação da codificação espírita, não está dentro dos 5 livros de Kardec, mas como nós sabemos que Emmanuel é um espírito de escola, não é? Todos sabemos que ele foi mentor do Chico Xavier,
então tem toda a nossa confiança de tudo aquilo que ele escreve, não é? Então, por 2 vezes houve essa reunião. A primeira com a formação do planeta e a segunda da vinda de Jesus. E parece haver uma terceira que está por ser realizada, não se sabe quando ainda com os mesmos espíritos puros que fazem parte dessa pleiade aí de espíritos, né, puros mesmo, da qual Jesus faz parte, mas nós não temos informação de quando será, para deliberarem os futuros, o futuro ainda nosso e da Terra. Mas isso literalmente só Deus sabe. Literalmente mesmo, só Deus sabe, porque a gente não tem essa informação, só sabe que está para ser uma terceira vez, né? E aí, o que nós vemos aqui? Deixa eu pegar aqui, que hoje eu estou com pouco slide. Então, o que acontece? A gente parte do pressuposto que Jesus é um espírito puro. Quando ele foi designado para essa reunião, ele já era um espírito puro. Então, vejam o caminhar de Jesus. Quando eu falo assim para vocês, Jesus encarnou na Terra, eu poderia falar que Jesus reencarnou na Terra? Por quê? E por quê? Ele já está muito acima do planeta. Porque o quê? Uma vez. Não, tudo bem, mas veja bem, Jesus não é o espírito puro? Então vamos partir vamos partir para o entendimento, olha. Nós todos não somos criados simples e ignorantes? Todos partimos do mesmo princípio. E Jesus? Também, do mesmo princípio. Eu estou falando aqui que há quantos bilhões de anos atrás que a Terra foi sendo formada? Percebe? Então, Jesus já era um espírito puro quando foi deliberada aquela primeira reunião. Então, a Terra nem existia. Entendeu? Então, ele já era um espírito puro. Porém, volto à questão, ele foi criado simples e ignorante? Foi. Ele seguiu uma trajetória para chegar a um espírito puro? Aonde? Em algum lugar. Em algum lugar, que nós não sabemos isso. Então, em algum lugar do universo, em outros planetas que já têm condição já passaram por mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, mundo feliz, muito ditoso, já passou por tudo isso, então existem muitos planetas que são mundos ditosos, e onde habitam espíritos puros. Então, o que a gente chama de mundos crísticos. Por isso que é Jesus, o Cristo, porque ele habita um planeta crístico, por ser um planeta, por lá habitarem espíritos puros. Então, quando a gente fala que Jesus encarnou na Terra, é porque ele encarnou, ele não reencarnou como nós. Para Jesus, quando ele encarnou aqui, a Terra não foi uma escola como ela é para nós. Para Jesus, foi um campo de trabalho, aonde ele veio cumprir a sua missão. E aqui, olha, falei de missão, estou falando de propósito. Nós vamos ver a diferença dos dois depois. Então, para ele, foi um campo de trabalho que ele veio fazer, e não uma escola como é para nós, né? Bom, deixa eu ver mais alguma coisa aqui para não esquecer. Bom, então ele participou de toda a formação do planeta, né? E aí... tudo bem. E uma coisa interessante. A gente sempre fala, né, que nós temos N reencarnações na nossa vida. Nós temos uma vida só, uma porção de encarnações, né? Jesus também deve ter tido várias encarnações. N, várias, poucas, muitas. Só que ele teve uma ascensão, eu acho que um pouquinho diferente da nossa, né? Porque nós vamos voltando, subimos, descemos, e vamos caminhando, mas vamos caminhando. Jesus foi um pouco mais linear, né? Só um pouquinho mais linear do que nós.
Exato. Então, assim, por uma escolha dele, ele acabou fazendo, digamos que uma linha reta. Então, ele chegou ao estado de espírito puro quando cumpriu a sua missão, quando cumpriu o seu propósito aqui e fez a sua missão completa, tá certo? Então, nós estamos o que fazendo aqui? Tentando cumprir a nossa missão também, que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, por isso que nós estamos aqui exatamente hoje, para aprendermos e podermos acelerar um pouquinho mais o nosso passo, porque o mundo está passando por uma transição. Se a gente quer acompanhar essa transição planetária, a gente tem que fazer a nossa parte aqui também, né? E aí, o que aconteceu? Quando Jesus, então, é o nosso governador planetário. Então, quando ele assumiu essa missão, ele teve dois insights, digamos assim. O primeiro foi que ele enviaria de tempos em tempos, eu já fiz esse comentário algumas vezes em palestra aqui, de tempos em tempos ele enviou para a Terra para que reencarnasse ou encarnasse, aí eu confesso para vocês que eu não sei exatamente o pretérito desses que eu vou falar, alguns enviados, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Lao Tse Tung, Confúcio, Buda, vários que em várias épocas, vários espíritos muito elevados, que em várias épocas, em determinados lugares e determinado tempo da humanidade, eles vieram reencarnar aqui na Terra para quê? Para que plantassem uma sementinha do amor no povo no qual eles estavam ali pertencendo, que pertencia a eles ali, né? E essa sementinha, de fato, ela foi plantada, mas ela não conseguiu germinar tanto quanto se era esperado, porque nós, da humanidade, somos um pouco rebeldes, digamos assim, né? Um pouco resistentes, né? Então a gente quer fazer sempre o que nos convém. Então essas sementinhas, mas não deixaram de ser plantadas. E aí esse foi o primeiro insight que ele teve. Vou enviar emissários para começar a mudar a humanidade. Porque esse era um dos propósitos de Jesus, fazer com que nós evoluíssemos. Propósito de Jesus. Aí, quando ele percebeu que todas essas sementes não germinaram de acordo com o esperado, aí veio o segundo insight dele. O que eu vou fazer? Vou encarnar. Agora ou vai, né? E aí, então, ele encarnou aqui na Terra, e isso também já vem sendo trazido para nós há muitos milhares de anos. Então, por exemplo, desde Moisés, a gente já viu que ele é um espírito puro quando a formação da Terra. Então, desde Moisés, Divaldo Franco já falava que Moisés, há 1.600 anos antes de Cristo, ele já estava prenunciando a vinda de um Messias. Aí depois, no Antigo Testamento, nós vemos que muitos profetas prenunciaram a vinda do Messias. Então, a gente tem Malaquias, Ezequiel, Joel, tem vários profetas que foram falando da vinda de um Messias. E aí eu vou ler para vocês o que significa Messias em relação, segundo São Luís, na Revista Espírita de Kardec, de 1863. O que ele fala que é um Messias? O enviado, ungido, tinha atribuições, estava acima das fraquezas humanas, mesmo encarnado. Porque nós acreditamos que Jesus encarnou mesmo, ele era de carne e osso aqui como nós, né? Recebiam diretamente as orientações de Deus. Olhem só, por isso que nós sempre falamos aqui, e eu vou perguntar e os alunos não vão responder. Jesus era médium? Sim ou não? Não. Você é aluna, fica quieta. Para quem não é aluno, porque quem é aluno tem obrigação de saber. Jesus era médium, sim ou não? Sim? O senhor está falando com a cabeça que sim, então eu vou lhe perguntar. Jesus era médium? Vou mudar a pergunta. O que significa a palavra médium?
Medianeiro, intermediário, ok. Quando nós fazemos uma reunião mediúnica aqui, para quem é um médium ostensivo, ele é um intermediário. Então, ele vai incorporar um espírito que vai falar, vai escrever, vai ouvir, vai falar, vai ver através dele, certo? Então, teoricamente, todos aqui somos médiums, de alguma forma. Aliás, palavras de Kardec, todos somos médiums, em maior ou menor escala, mas somos. Ok. E aí, voltando para Jesus. Jesus era intermediário de quem? Tinha algum espírito que vinha aí? Percebe? Então, Jesus não era médium. Se nós podemos falar, segundo o livro A Gênese de Kardec, Jesus era médium de Deus. Aí sim. Por isso que está falando aqui. Ele recebia as orientações diretamente de Deus. Falava em nome dele. Tinha o seu staff. O que é staff? É toda a equipe que tem junto. Quem era o staff de Jesus? Pessoas mais... Quem, por exemplo? Superiores a Jesus, digamos que do mesmo nível. Quem? Maria de Nazaré. José. Simeão e Ana, que eram profetas do templo, que pegaram Jesus quando ele foi fazer a circuncisão. João Batista. João Batista foi chamado, ele era primo de Jesus. Né? Eles eram contemporâneos, ali a diferença era de meses, a diferença um do outro. Então, todos esses eram o staff de Jesus. Todos eles foram preparados e vieram de lugares, assim como veio de Jesus, de esferas crísticas. Porque vieram o quê? Para dar um suporte para Jesus. Aí os apóstolos. Volto a perguntar, e os apóstolos eram staff de Jesus? Aqui agora eu estou fazendo uma... Agora, eu estou até, isso aqui nem está na palestra, agora eu estou assim, estou dando uma igual que eu faço nas aulas aqui com os alunos, né? Vejam bem, eram discípulos que viraram apóstolos. Tudo bem, mas vamos partir do princípio. Pode ser, Juliana. Vamos fazer gente, vamos fazer um estudo aqui rapidinho. Acho que todo mundo sabe, ou né, pelo menos já teve algum conhecimento dos 12 apóstolos, né, que eram discípulos. Só que eles foram elevados à categoria de apóstolos porque foram os 12 ali que Jesus escolheu. Obviamente que os 12 já tinham acordado, como diz a nossa amiga Adriana, já tinham assinado o contrato lá em cima, quando para reencarnarem eles sim, já estava pré-definido que eles seriam os apóstolos de Jesus. Mas se a gente conhece um pouquinho da vida de Pedro, João, Judas e os outros, podemos dizer que eram espíritos puros? Por isso que eu acho que não era o staff. E talvez um segundo escalão. Entendeu? Justamente por isso, porque eles vieram aqui retratar, e aí eu estou fazendo esse estudo agora comigo aqui. Então a gente percebe o quê? Que eram espíritos muito semelhantes a quem? A nós. Porque eles eram rudes. Pedro era todos, não porque ser um pescador justifique que seja rude, mas Pedro, desculpe a expressão, era um bronco, como a gente diria hoje. Ele era rude no sentido de, ele não cortou a orelha de Malco ali quando foi, porque achava que estavam fazendo coisa errada com Jesus. Judas não traiu Jesus porque achava que o reino de Deus era terrestre, não era atemporal. Então, vejam, eram pessoas como nós ainda. Então, se for do staff, vamos considerar aí que é um segundo escalão, né? Bom, vamos lá. Continuando aqui no Messias, que ainda estou lá. Que viria num quebra-cabeça extraordinário, tentando compor o perfil deste que viria a ser a salvação da humanidade. Então, todos esses profetas que anunciaram a vinda de um Messias, que é o que a gente está falando, que tinha o staff, recebia as ordens, o comando, ou as orientações direto de Deus, os profetas,
eles dividiram essas profecias em três categorias, digamos assim. Não é que eles dividiram, cada um fez uma profecia que a gente pode dividir em três categorias. Primeiro, que viria um Messias que seria o rei dos reis. Mas então que toda a nação ia se dobrar perante Israel. Tá, essa é a primeira, das propostas, das profecias de alguns profetas. Aí outro diria que é completamente diferente, que ele ia ser uma tragédia, que ele ia ter que se virar, que ele ia ser odiado, que ele vinha quebrar com todos os conceitos e regras que tinha na sociedade. E o terceiro grupo falava que as profecias que viria um Messias que seria um grande educador. Então a gente fica assim, o que Jesus foi? O Rei dos Reis? Foi uma pessoa que foi por muitos odiada ou foi um mediador? Os três. Então o que nós vemos hoje? Que ele foi o Rei dos Reis? Foi. Mas ele veio numa carruagem de fogo? Não, não veio. Ele veio e nasceu numa manjedoura, não é? Então isso que já foi um dos motivos pelos quais Jesus nasceu entre os hebreus. Porque os hebreus achavam que Jesus já vinha como top de linha ali. O Rei dos Reis, quando a gente fala aqui, para ele seria um reinado temporal, um reinado terrestre. E é o reinado de Jesus? Não é nada disso. É um reino atemporal e que está dentro de nós. Então, mas que ele veio como sendo um rei atemporal, veio. Então, uma das profecias, um tipo de profecias estava correto. A outra que ele viria para ser odiado. Ele veio mesmo. Ele era odiado entre os judeus. Porque ele quebrava todos os paradigmas, como eu falei. Ele era digamos hoje, um subversivo. Porque ele curava no sábado, ele falava com mulheres, ele acolhia todo mundo. Então, isso quebrava, né, o ritual e os dogmas que tinham os sacerdotes, os imperadores, Roma. Então, isso daí para eles era uma coisa horrível, né, que aconteceu. Então, também se cumpriu justamente o segundo grupo. E o terceiro grupo acabou, que é o que mais serve para nós. Ele, além de ser rei, além de ser uma pessoa, entre aspas, revolucionária, ele veio para trazer o quê? O amor, a paz, a educação, a caridade, a fraternidade e tudo isso que nós ainda estamos tentando entender até hoje, né? Bom, então vamos lá aqui que eu vou continuar. Aqui seria um Messias rejeitado que eles estavam falando, né? Bom, já falei que Jesus reencarna dos hebreus. Ok. E aí, o que nós vemos aqui? Que Jesus, quando ele reencarnou, ele se submeteu a todas as vicissitudes humanas, como nós falamos semana passada em vicissitudes. Não está errado, viu, Rodolfo, que vicissitudes são também dificuldades, mas pelo dicionário são as alterações da nossa vida. Então, as mudanças na nossa vida. Então, Jesus, ele nasceu bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi um adulto, então ele também passou por todas essas fases que nós passamos. E outra questão, às vezes a gente fala, né, de Jesus, e a gente pensa assim, não sei se vocês já se perguntaram, a gente conseguiria viver 10% da vida de Jesus? Jesus, amado. Porque o que a gente vê? Uma vida sofrida, gente de Deus, né? Então, assim, ele foi perseguido, foi apedrejado, foi crucificado, e sempre mantendo a sua calma, o seu propósito ali, não é? Então, a gente vê que a vida de Jesus foi muito difícil. Alguém pode falar, mas você não sabe a minha, né? Mas vamos combinar que foi, né? Guardadas as proporções ali, a vida dele foi complicada. Dos apóstolos também foi muito complicada, como eu sempre falo. Somente João Evangelista que morreu de morte natural, pelo que se sabe. Todos os outros foram mortos, decapitados, crucificados. Paulo, decapitado, todo mundo entrou ali numa dança bem pesada, né? Que para nós seria muito difícil entender isso. Mas Jesus se submeteu
para realizar o seu propósito, Jesus se submeteu a esta missão. Então, o que é a missão? Justamente a tarefa que ele veio cumprir. E ele cumpriu com galhardia, não é? Se nós formos ver isso, ele encarnou como um ser humano, tinha todas as dificuldades que nós temos, todas as necessidades que nós temos enquanto humanos. Jesus chorou. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas como Jesus chorou? Quando que Jesus chorou? Eu já dei uma palestra aqui. Lázaro. Quando Jesus se abraçou ali, quando Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, se abraçaram com Jesus, dizendo, Jesus, se você tivesse estado aqui antes, Lázaro não teria morrido. E aí Jesus chorou. E aí a gente pergunta, Jesus chorou porque ele sabia que Lázaro estava morto? Lázaro morreu? Não. Então Jesus sabia que Lázaro não estava morto. E aí Jesus chorou por quê? Porque ele ficou com dó de Maria e Marta? Não. Ele chorou porque ele percebeu que o povo ainda não tinha entendido a proposta dele. E ainda ele estava lá, embora o seu messianato de apenas 3 anos, ele ainda não percebia que o povo ainda não tinha acordado literalmente para todos os propósitos pelos quais ele tinha encarnado aqui na Terra. E já sabia que ia acabar também. Mas que ia dar continuidade, até pelos próprios apóstolos. Sim, a presença dele já estava definida, né? Definida. E aí, tanto que ele passou para os apóstolos, brilha a vossa luz, né? Os que vós sois o sal da terra, né? Mas ali lançou a semente. Ele lançou a semente, mas é claro. O povo não tinha capacidade Sim, para sim. a mensagem que ele queria Sim. realmente. Mas o que eu estou pondo, Rodolfo, é que no caso de Jesus ser uma pessoa humana, ele também chorou. Não é porque a gente pode falar assim, Jesus era Jesus, imagina, vai chorar? Para que ele vai chorar? Por que ele vai chorar? Ele está acima de qualquer sentimento, não é? E aí ele, como encarnado ser humano, ele tinha os mesmos sentimentos que nós também, né? Bom, então nós vemos agora, que eu já falei um monte de coisa, agora eu vou falar de propósito e missão. Então vamos lá. Agora eu vou fazer um link aqui para quem assistiu a aula, a minha palestra é quase uma aula, né? Mas enfim. Para quem assistiu aqui a minha palestra da semana passada, eu resumi aqui nesse slide o que nós conversamos bastante a semana passada. Então, qual que é a diferença de propósito e missão? E agora uma visão espírita para nós encarnados. Por enquanto aqui eu não vou falar de Jesus, tá? Então, qual que é o propósito? Não é apenas uma meta material, trabalho, sucesso, conquistas, mas uma razão profunda e espiritual pela qual estamos encarnados, é universal e permanente, é mais interno e abrangente, dá o sentido da existência. Então, o propósito da nossa vida é o meu sentido de vida. Então, quando nós falamos aqui que é universal e permanente, por que é universal? Porque hoje nós estamos na Terra, amanhã poderemos estar em Júpiter, que seria muito bom, né? Mas, enfim, estamos aqui hoje, mas poderíamos estar em algum outro lugar. Podemos sair daqui e ir para um outro planeta de provas e expiações? Podemos. Queremos? Não. Tudo bem, tudo bem, tá. Então, assim, nós queremos sair daqui para um outro, porque aqui vai mudar, aqui está mudando, aqui está evoluindo. E aí nós queremos evoluir ou queremos ficar estagnados? Então, por isso que ela é universal. Por que ela é permanente? Porque nós somos espíritos imortais e temos a eternidade pela frente. Então, nós viemos com um propósito. Qual é o seu propósito? É o sentido da minha existência, a minha evolução, né? É mais interno e abrangente. Por que ela é interna, o meu propósito? Porque é meu. O meu propósito é um, o da Margot é outro, o da Ivana é outro. Então, assim, mas todos para ascender, né? E ela é abrangente porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade, né? Então, o meu propósito acaba influenciando e tendo necessidade de conviver com outras pessoas. E aí aqui a gente entra com a palavra missão. O espírito encarnado tem uma missão: cumprir sua prova, trabalhar pelo seu progresso e pelos de todos que o cercam. Por isso que ele é abrangente também, não é?
E aí a gente vê aqui a diferença de missão. Tarefa específica, pessoal e delimitada no tempo e no campo de ação, uma espécie de dever ou compromisso espiritual e envolve responsabilidade. É mais prática e visível e o espírito assume compromissos. Na família, no trabalho, na comunidade, com alguém específico, consigo mesmo, ser exemplo. Então aqui, qual que é a diferença de missão e propósito? O meu propósito é o sentido da minha existência. A minha missão é a tarefa pela qual eu cumpro o meu propósito. Então, a missão está dentro do propósito. Então, por exemplo, se eu vim aqui, até eu brinquei aqui com um futuro aluno aqui, que o Guilherme, né, vai se inscreveu para o curso. O rapaz é médico. Então, o que eu brinquei com ele? A sua missão nessa encarnação é ser médico. Então, o propósito dele é vir, curar as pessoas, o mesmo da Cristina ali, que também é médica. Então, assim, é vir, curar as pessoas, fazer a sua parte, dar um motivo e dar um porquê para a sua existência. E um para quê para a sua existência. A tarefa é exercer a medicina com boa... com ética, né? Com ética, com qualidade e com tudo mais. Então, por isso que a missão, ela está dentro do propósito. Tá? Então, aqui o espírito encarnado tem uma missão. Nossa Senhora, falando do diabo aparece o rabo. Eu falei de você agora, Guilherme. Então, aqui, ó, por isso que eu falo aqui, ele é pessoal e delimitada no tempo e no... Ali, deixa eu avisar o que eu falei dele, porque senão ele vai ficar aqui com... Vai saber o que depois fala uma fofoca espírita aí com você. Eu estava falando de missão e propósito e falei de você, que era médico, e que a sua missão era fazer um bom trabalho enquanto médico. Então, vamos lá. Por isso que é uma tarefa específica e pessoal, porque ele é médico, outro é arquiteto, outro é advogado, outro é faxineiro, enfim, essa é a tarefa que nos cabe para cumprirmos o nosso propósito, né? E é delimitada no tempo e no campo de ação. Por que delimitada no tempo? Porque nessa encarnação eu sou médica, no próximo eu posso ser arquiteto, no próximo ser lixeiro, cozinheiro, o que for. Então, é um campo de ação. Agora, eu estou fazendo essa tarefa e também não é só uma, podem ser algumas tarefas que nós temos, né? E aqui tem outras, ó, na família, no trabalho, na comunidade. Quem de nós, às vezes, não tem a missão de cuidar de um parente difícil, né? Como temos aqui vários, todos nós devemos conhecer um caso que tem um familiar aí com Alzheimer, com uma demência, como é complicado, com vício, com alguma coisa assim que nos cabe essa missão de cuidar desse familiar enquanto estamos encarnados. Por isso que é uma tarefa específica, tá bom? Então, para resumir, propósito igual missão, mais aprendizado e mais serviço ao próximo. E a razão pela qual estamos aqui. E a missão é a tarefa que veio realizar nessa vida. Então, a missão, ela está dentro do propósito. Ficou claro isso? Eu estou falando isso para nós encarnados, tá? Agora a gente vai fazer... Oh, desculpa, você quer? Tirou? Deu? Agora vamos falar do propósito de Jesus. Que é um pouquinho maior do que o nosso aqui, né? E eu só pus algumas coisinhas que cabia no slide aqui, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, ensinar o amor incondicional, amar a Deus e ao próximo. Viver o que ensinou, sendo exemplo, não só discurso. Convidar a reforma íntima à mudança de consciência. Restaurar a dignidade humana, acolhendo a todos. Plantar as bases de uma nova humanidade fundada na caridade. Então, esse é o propósito de Jesus. Por que ele encarnou na Terra? Porque ele veio cumprir, ele veio trazer esse propósito, e a missão dele foi justamente a encarnação que ele teve, a vida que ele teve aqui, não é? Então, quando a gente fala aqui, ensinar o amor incondicional, é o mandamento que ele resumiu, os 10 mandamentos de Moisés. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso é o amor incondicional. Nós conseguimos viver isso hoje? Ainda não. Nós não conseguimos ter um amor incondicional. Às vezes a pessoa fala assim, mas o amor de mãe é incondicional.
Vocês acham? Não, mais ou menos. Não é egoísmo. Tem uma porção de situações. Se a gente for falar de mãe que mata filho, já não é incondicional. Então, a gente não pode... Né, claro que eu estou dando aqui um exemplo extremo, mas existe. Então, a partir do momento, não é um amor incondicional. Né? Então, mas ele veio para ensinar. É o que a gente deveria praticar. Viver o que ensinou sendo exemplo, não só discurso. Por isso que eu falei, a vida dele foi fácil? Não foi fácil. Né? Foi uma vida sofrida, se a gente vê como vida humana, foi sofrida a vida de Jesus. Né? Mas ele exemplificou tudo. Ele não foi só discurso, ele não veio só no blá, 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 como muitos de nós aqui, e até isso é previsto no nosso evangelho, quando fala dos grandes médiuns, dos grandes oradores espíritas. Estou fora, hein? Estou fora como grande oradora e também como exemplo aqui. Então, assim, como os grandes, muitos oradores que falam, mas não é? Convidar a reforma íntima, a mudança de consciência. Então, esse é o propósito. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, nós tínhamos uma condição de consciência. Conforme nós fomos reencarnando, nós fomos ampliando a nossa consciência. E estamos ainda aqui que nem agora, aqui estamos ampliando a nossa consciência nesse entendimento também. Então, essa é a reforma íntima que nós devemos ter, né? Restaurar a dignidade humana acolhendo a todos. Como eu falei, ele acolhia cego, leproso, paralítico, ele era inclusivo. Hoje Jesus estaria na pauta aqui do nosso discurso político, que às vezes a gente escuta aí, que é mais discurso do que vivência, não é? Mas ele não, ele vivenciava aquilo que ele discursava, né? E plantar as bases de uma nova humanidade fundada na caridade. Como eu comentei, qual é o mote da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não há salvação. Fora da verdade, não há salvação. Não é isso. Porque nós não temos a verdade absoluta e porque as igrejas, como eu comentei, o muçulmano prega um negócio, o hindu prega outro, ou a umbanda prega outro, o catolicismo prega outro, o espiritismo prega outro. Então, Kardec muito sabiamente falou o quê? Fora da caridade não há salvação. Por isso que eu comentei que, pessoalmente, eu acho que essa frase é que vai ser a religião do futuro. Né? Então, esse foi o propósito de Jesus naquela reunião que teve quando deliberou-se que ele iria encarnar aqui na Terra para, inclusive, fazer desabrochar aquelas sementes que foram plantadas por Confúcio, Sócrates, Platão e todo o povo lá atrás. Tá? E aqui nós vamos para a missão de Jesus. Então, vejam bem, antes de eu colocar aqui, eu já falei o que era propósito. Então, agora, qual que é a missão de Jesus? Eu falei que a missão está dentro do propósito. A missão é uma tarefa para que se cumpra o propósito. Então, qual foi a missão de Jesus? Encarnar aqui, né? Então, vamos lá. Encarnar na Terra em um momento crítico da humanidade. Exemplificar o amor até as últimas consequências. Ensinar por palavras e atitudes. Fundar as bases morais do cristianismo. Aceitar o sacrifício como testemunho máximo de fidelidade à lei de Deus. Então, vamos lá. Então, a missão dele foi isso. Você vai com um propósito de fazer a humanidade se melhorar. Para isso, você tem que encarnar na Terra. E aí, o que nós sabemos? Olha, vejam só, para quem tem conhecimento da doutrina espírita, vai entender talvez melhor o que eu vou falar. Nós somos formados com corpo físico, perispírito e espírito. Falando bem grosso modo aqui, né? Então, veja bem, todos nós, o nosso eu essencial está gravado aonde? No espírito. E esse espírito está revestido do perispírito. Beleza. Nós temos um perispírito, todos nós temos perispírito. Aí imagina o perispírito de Jesus. Né? Então, assim, nós sabemos que a nossa aura, que é diferente, é um componente, mas não é o perispírito, a nossa aura é mais ou menos uns 4 centímetros
Todo mundo já viu aquelas fotos Kirlian, né, tudo mais. É mais ou menos uns 4 centímetros. É dito que a aura de Jesus tinha 1,5 metro. Quer dizer, você esbarrava assim na hora de Jesus, né? Passando e esbarrando na hora dele, né? Então, assim, para ele encarnar aqui, não foi assim, ó, vai lá e amanhã você encarna, preparou Maria, tal, aquela situação. Não. Olha, como eu falei, há 1.600 anos antes, lá em Moisés, já estava se falando da preparação da encarnação de Jesus na Terra. Então, a gente tem algumas notícias mediúnicas de que para Jesus encarnar aqui, ele precisou se preparar durante 1.000 anos. Não é à toa que eu estou falando de 1.600 anos, Moisés já estava falando sobre isso. E aí, como é que isso aconteceu? O que teve que acontecer com o espírito dele, com o perispírito dele? Abaixar, entre aspas, a vibração. Não vou falar o nível. Ok, vou abaixar a vibração, teve que se condensar. Porque ele teve que pegar aqui da Terra as vibrações para o seu perispírito. Porque todos nós aqui temos o nosso perispírito de acordo com o planeta Terra. Assim como quem tem em Júpiter, em Marte, onde for, né? Pega lá as esferas fluídicas que tem em volta do planeta que compõem o perispírito. Para nós estamos aqui. Por isso que temos um corpo denso e um corpo muito pesado que, segundo a doutrina, se arrasta pelo chão, não é? Agora, Jesus é um espírito puro. Ele não tem mais um corpo. Não tem necessidade disso. Ele é o espírito é uma chama de luz, uma chama de luz, o Espírito de Jesus. E aí ele teve que se adensar para poder encarnar. Então vejam que demorou 1.000 anos para que isso pudesse acontecer e ele encarnar aqui como um ser humano, né? Todo o staff ali que eu comentei com você, todo mundo teve que fazer mais ou menos esse processo, né? Exemplificar o amor até as últimas consequências. Qual foi a última consequência dele? Ali, ser sacrificado, ser crucificado, não é? Então, e ali ele falou o que na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não é? Ensinar por palavras e atitudes. A gente jamais viu Jesus dando paulada e dando... Embora alguém pode falar, mas quando ele esteve ali quando ele expulsou os vendilhões do templo, que ele ficou bravo, eu até mostro aqui numa das palestras um quadro que alguém pintou, enfim, não sei, com Jesus com um chicote na mão, expulsando os vendilhões do templo. Vamos combinar, né? Jesus com um chicotinho na mão para expulsar o povo de lá. Exatamente. Eu penso assim, Silvia, que quem pintou está refletindo o que ele achava, né? Então, assim, Jesus foi firme naquele momento? Claro que ele foi firme. Tinha que expulsar as pessoas que estavam fazendo de um templo um comércio? Claro que sim. Cada coisa no seu quadrado. Mas daí, com o chicote na mão, vamos combinar, né? Fundar as bases morais do cristianismo. Por isso que eu falo que a doutrina espírita, talvez, né, como segundo Bezerra de Menezes comentou, que seria a religião do futuro. Porque nós preconizamos a moral do Cristo, que é um pouco diferente da moral da Igreja Católica, por exemplo, que lá nos primórdios, lá nos anos 100, 200, 400, até mais ou menos 500, que começaram a vir os concílios, e os concílios começaram a deliberar o que era conveniente, porque somos humanos. Aí o homem fala... Tanto que no concílio de Nicéia, se não me engano, em 530, se eu não estiver errada, 320? 325. De Nicéia, foi nesse... foi deliberado, uma das coisas que deliberaram era para saber se Jesus era filho de Deus ou era parte de Deus. Então, nós humanos... Esse foi Não, esse foi da reencarnação. Então, foi em 500 e pouco. Enfim, num dos concílios da igreja, foi deliberado isso. Então, nós, humanos, estávamos deliberando, Jesus é filho de Deus ou ele é parte, é um pedaço de Deus? E aí foi discutido que não, que Jesus era filho de Deus. Mas isso foi, assim, coisas que o homem foi adaptando às suas conveniências. Como eu vou comentar alguma coisa a mais com vocês também.
E aí o que aconteceu com o cristianismo primitivo? Ele foi deturpado. Então hoje nós vemos muitas coisas que não seguem a moral do Cristo, que é uma coisa que nós, enquanto espíritas, tentamos seguir a moral do Cristo, né? E aceitar o sacrifício como testemunho máximo de fidelidade à lei de Deus, que foi justamente ser sacrificado, né? Então essa foi a missão de Jesus, que estava dentro daquele propósito maior de nos salvar. E aí eu faço a pergunta: Jesus veio nos salvar? Não. Então, estou perguntando. Você quer ser salvo? Eu quero ser salva. Mas o que nós precisamos fazer? Mas o que nós precisamos... Então, assim, quem é que se salva? Nós que nos salvamos. Aí a religião faz o quê? Uma ponte. A religião é uma ponte. Nós acreditamos na doutrina espírita. Para nós, o espiritismo é a ponte. Para o católico é a ponte, para o Buda, para não sei o que, cada um tem a sua ponte. Não é? Então, assim, que religa, religião, religar. Não é? Mas quem se salva somos nós. Nós aqui devemos... A religião nenhuma salva ninguém se a gente não tiver o nosso propósito. Né? O que eu falo é que a religião não faz o homem. Então, vamos lá, aqui vamos encerrando. Então, para resumir tudo aqui que a gente falou, de Jesus e nosso. Então, o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é universal, é atemporal, é permanente. Continua válido até hoje. Aquilo que ele veio revelar e despertar na humanidade. É o sentido profundo, o porquê da sua vida. Esse é o propósito de Jesus. E o nosso? Também é universal, também é permanente, é mais interno e abrangente e dá o sentido da nossa existência. Então, aqui, por isso que eu falei no começo que eu ia fazer um link entre o propósito e a missão de Jesus, que é similar. Obviamente que o propósito de Jesus é muito maior e muito mais abrangente, porque ele pega a humanidade inteira. Nós temos que fazer a nossa parte aqui para nos salvarmos, né? E enquanto missão de Jesus, a tarefa específica que ele executou na Terra é o como, quando e onde esse propósito foi colocado em prática. Como eu falei, a missão é a tarefa, né? A missão foi histórica, localizada e concluída. Ele veio naquele momento, naquela hora, porque era necessário, a humanidade ali estava, na época, preparada para recebê-lo, e concluiu porque ele encerrou a missão dele ali, voltou para o Pai. E aí nós estamos até hoje, 2000 anos depois, ainda conversando sobre isso, né? E tentando entender. E a nossa missão é pessoal, aqui eu estou repetindo até o que eu falei ali no outro slide. É pessoal e delimitada no tempo e no campo de ação, uma espécie de dever ou compromisso espiritual e envolve responsabilidade e é mais prática e visível, que isso eu esqueci de comentar no outro slide. Por que ela é prática? Porque é no dia a dia ali que eu tenho que colocar em prática a minha missão. O Guilherme vai lá e atende os pacientes dele na prática, ele vai lá vai fazendo as consultas. E é visível, claro, que está na sociedade, todo mundo vendo. Tá certo? Então, aqui o link que nós fazemos entre a nossa tarefa e a nossa missão e a de Jesus. E agora, esse é o último slide, depois eu vou ler algumas coisas para vocês. Então, aqui o propósito de Jesus é eterno, a missão foi temporal, porque durou ali 3 anos. Seu propósito foi o de despertar o amor, sua missão foi viver o amor entre nós. Então, esse é o resumo que a gente pode fazer entre o propósito e a missão de Jesus e fazer um link com o nosso propósito e missão também, onde o que nós devemos fazer? Cada um fazer a nossa parte, dentro daquilo que nos cabe, fazendo a nossa missão, para que nós possamos cumprir o nosso propósito de evoluir. Beleza? Eu vou ler para vocês agora 2 coisas, porque nós estamos na época do Natal, e tem dois textos que eles são um pouco longos, mas são muito lindos, e eu sei que eu vou ter que me segurar pra caramba aqui. Ontem, lindo em casa, eu chorei, imagina aqui hoje, né? Mas tudo bem. Um é o seguinte, o primeiro texto que eu vou ler, eu não sei se... Está desamarrado o seu texto aí. O primeiro texto que eu vou ler, eu não sei se vocês já leram o livro há 2000 anos. O que é esse livro? Ele conta lá de uma história de Públio Lentulus, que nós sabemos que foi uma das encarnações de Emmanuel.
Públio Lentulus era casado com Lívia. Ele era casado com Lívia e ficaram casados muitos anos. Bom, enfim, a história é comprida, não vou entrar no mérito aqui. E ele, como senador da República, ele não gostava de Jesus. Como eu falei, Jesus era o que atrapalhava meio mundo lá. Mas Lívia era uma seguidora de Jesus, foi uma das primeiras cristãs. E depois, com o tempo, Lívia morreu, bom, enfim, aí a história, convido a todos a ler o livro porque é maravilhoso. E aí depois, Públio Lentulus teve um encontro com Jesus, uma vez, porque na surdina da noite ali, porque ele não podia se mostrar, né, para todo mundo, que afinal de contas ele era um senador, né, da República ali, então ele foi do Império, né, então ele foi se encontrar com Jesus. E aí existe uma carta que foi achada que fala da descrição de Jesus por Públio Lentulus. Eu vou ler para vocês. Esse documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o relato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. E agora discorre o que Públio Lentulus falou sobre Jesus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, exibindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se achem, que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem as coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto, e há tanta majestade no seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não é muito longa. Mas separada pelo meio, seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, o que surpreende é que resplandecem no seu rosto os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplande, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Face amar é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas os faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei a mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a caridade de Jerusalém, ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço, sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca terá visto ou visto em sua parte. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos, de grande doutrina, como ensina este Jesus.
Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei da tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. E falando sobre que todo mundo queria, vir contra ele. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem, e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Então, aqui a gente vê o olhar do semblante de Jesus e nas próprias palavras de Públio Lentulus, que aqui já denota que acreditavam que Jesus fazia. E aqui eu vou ler uma outra mensagem, que acho que é aqui você veio para escutar, do dia do nascimento de Jesus. Nós sabemos que dia 25 de dezembro é uma data fictícia. Essa data não corresponde ao nascimento de Jesus, porque nós não sabemos quando aconteceu. Porém, na igreja, o que se deliberou? Havia uma festa que era atribuída ao rei Apolo. Essa festa durava 3 dias, e era uma festa pagã. Literalmente era um bacanal. E aí essa festa, ela antecedia o dia 25 de dezembro, e aliás ela começava no dia 21 de dezembro, porque era o solstício de inverno no hemisfério norte. O que significa isso? Que os dias iam ser menores que as noites. E aí eles faziam essa festa pagã, pedindo para que o deus Apolo trouxesse sol, por conta da agricultura. E aí a igreja começou a ficar preocupada, porque essas festas eram uma rave, não tinha fim, E aí o que aconteceu? Ai, meu Deus. Enfim, e aí eles... E aí, o que aconteceu? Então, a igreja achou melhor colocar uma data simbólica para coibir essa festa que durava 3 dias, Então, eles instituíram, ok, vamos definir que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, eles ficam aí em festa 21, 22, 23, 24, 25, acabou, E aí é por isso que nós sabemos que todas as datas que tem no calendário religioso católico são datas que foram determinadas pelos concílios da igreja. Assim como a Páscoa, não se tem quando que aconteceu a Páscoa. O Carnaval, que tem a Páscoa e depois antes tem o Carnaval. Então é tudo uma coisa que é deliberada, e é tudo por conta dos astros, que a Páscoa também está relacionada com os astros. Então, a gente não sabe, a gente comemora porque a gente engatou nesse papo mesmo, e aí, claro, virou uma coisa natural da sociedade, Eu, fazendo só uma brincadeira, já está em cima da hora, mas eu recebi outro dia um meme, está circulando na internet, dizendo assim, que Jesus só faz a gente engordar. Aí, claro que me interessa, então eu fui ler, Então, assim, Jesus, quando nasceu, a gente come panetone. Quando ele morreu, a gente come bacalhau. E quando ele ressuscitou, a gente come chocolate. Então, para vocês verem que são coisas que nós instituímos isso, Mas agora eu vou ler uma coisa muito séria e vou encerrar a palestra com isso, e dando tempo eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês. Isso daqui está escrito, chama Quando Jesus Nasceu, e é do livro Em Torno do Mestre e pelo Espírito Vinícius. E diz o seguinte: perguntemos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu. E ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, que era onde eles moravam, que eram irmãs de Lázaro. Desculpe, eu falei Maria de Magdala, não, é Marta e Maria. Foi certa vez que sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então sonhara. É Maria de Magdala que aqui está falado, aqui é Maria de Magdala. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele nos respondeu. Ele nasceu no dia que, na Praça de Assis,
Entreguei minha bolsa, as minhas roupas e até meu nome para segui-lo, incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a força inesgotável do amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, quando eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando Jesus nasceu. E ela nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. Para quem não sabe, Joana de Cusa era muito rica, ela era esposa de Cusa, e ela com o filho dela foram mortos vivos, sacrificados vivos, crucificados. E aí os soldados pediram para que ela negasse Jesus. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando Jesus nasceu. Ele nos responderá. Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher de Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus. E ela nos responderá. Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice de seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto. Esse é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro onde e quando Jesus nasceu. Ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Naquele instante compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá. Jesus nasceu no instante que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Apelemos para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá. Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano. Ali, ó. E eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede na sua casa. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Perguntemos a Bezerra de Menezes o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá.
Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Perguntemos finalmente a Maria, onde e quando nasceu Jesus? Ixi, agora pega. E ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e as suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez, e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino de Deus, daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. E agora pensemos um pouquinho. E se nós perguntarmos na nossa vida, quando Jesus nasceu? Meditemos por alguns segundos. Foi quando ele nasceu em nossa vida? Mas se nós não encontrarmos a resposta, se ele ainda não nasceu, deixemos-lo nascer. Façamos com que ele brilhe a sua luz dentro de nós, para que possamos ser portadores da sua mensagem, não apenas através das palavras, mas principalmente através dos nossos atos. Eu não vou passar a música porque não vai dar. E assim eu vou encerrando a nossa mensagem de hoje, agradecida por vocês estarem aqui comigo hoje, agradecendo a Deus nosso Pai por esse ano que tivemos, por todo o aprendizado que tivemos, que possamos ter um Natal abençoado com os nossos familiares, que 2026 seja um ano próspero e abundante em saúde, em paz, em equilíbrio, amor e caridade, para que nós possamos colocar um pouquinho em prática todo esse propósito e a nossa missão enquanto encarnados aqui na Terra. Que Deus abençoe a todos nós. Vou aplicar o passe agora e estamos liberados, tá bom? E assim, mais uma vez, vamos nos ligando com Deus nosso Pai, nós vamos nos ligando com Jesus, nosso Mestre querido, vamos nos ligando com Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Que ela possa nos cobrir com seu manto azul de luz, derramando sobre nós energias de paz, de equilíbrio, de saúde, de esperança, de amor, de caridade, para que nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que estejamos sempre e somente acompanhados pelos nossos anjos da guarda. Que possamos ter um excelente final de semana, que possamos ter uma semana que vem próspera e abençoada, que nessa data que comemoramos, mesmo que de uma forma fictícia, o nascimento de Jesus, ele possa estar renascendo em nossos corações. Que possamos ter um mês de janeiro aí abençoado também, e que no próximo ano voltemos para esta casa bendita, para continuarmos com os nossos estudos, com a nossa evolução espiritual. Assim, agradeço a todos por essa oportunidade bendita e desejo a todos um Feliz Natal e um próspero 2026. Que assim seja, graças a Deus. Ok?